Está no ar, podcast Informe MP. Informação que aproxima. Bom dia, seja muito bem-vindo ao podcast Informe MP, a informação que aproxima. Esse podcast é promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amapá e é coordenado pela Procuradora de Justiça, doutora Socorro Milhomem. Eu sou Alessandra Moro, promotora de Justiça dessa casa, e hoje estou aqui com meu colega Hélio Furtado, titular da primeira promotoria do Tribunal do Júri. Bom dia, eu sou Hélio Furtado, como adiantado, promotor da primeira promotoria do Tribunal do Júri. E hoje, Alessandra, nós vamos conduzir uma conversa aqui, um tema muito sensível aqui, toda a comunidade, tanto amapaense quanto brasileira, que é uma conversa sobre a proteção das mulheres dentro das estratégias que o Ministério Público ele pode adotar, estratégias essas contemporâneas no enfrentamento a essa chaga, que na verdade é uma chaga que é a violência doméstica e familiar. Sim, Hélio, e para essa conversa, hoje nós estamos aqui recebendo o promotor de Justiça do Paraná, Dr. Timothy Aragon, que está no Amapá para participar do ciclo de diálogos da Lei Maria da Penha. Seja muito bem-vindo e que vai compartilhar conosco de sua experiência e atuação na área do enfrentamento à violência contra a mulher. Bom dia a todos que escutam o podcast Informe MP. Muita alegria, uma satisfação estar aqui conversando com a queridíssima Alessandra Moro, o colega Hélio Furtado. Estamos aqui com pessoas que trabalham no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva, onde a gente vai conseguir dialogar bastante sobre problemas teóricos, mas que, ao fim e ao cabo, resultam na prática do dia a dia dos promotores e promotoras de justiça do Ministério Público aqui do estado do Amapá. Doutor Timothy, para começarmos hoje a nossa conversa, o senhor falou hoje na sua palestra que a violência contra a mulher deve ser enfrentada sob 3 perspectivas. Quais são elas e qual a importância delas? Bom, hoje, durante a minha exposição aqui no MP do Amapá, eu dividi a apresentação em 3 premissas estruturantes. A perspectiva da proteção, que engloba a atuação do Ministério Público nos requerimentos de medida protetiva de urgência. Nós sabemos que as medidas protetivas de urgência, recentemente, elas passaram por uma transformação na sua espinha dorsal, vamos dizer assim. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por exemplo, o caráter cível das medidas protetivas de urgência, algo que era muito almejado pelo Ministério Público Brasileiro, que ocorreu em novembro do ano passado. Também reconheceu o caráter de tutela inibitória e o caráter satisfativo das medidas protetivas de urgência, e nessa perspectiva protetiva, o membro do Ministério Público ele precisa estar atento às medidas protetivas de urgência, a essas mudanças que estão ocorrendo na matéria das medidas protetivas de urgência. Apenas a título de exemplo, com o reconhecimento do caráter cível das medidas protetivas, Hélio, nós não temos mais aquela discussão sobre o cabimento ou não de medidas protetivas de urgência inominadas ou atípicas. A gente sabe que o artigo 23, 24 e também o artigo 22, que prevê as medidas protetivas que obrigam o agressor, o legislador utilizou dentre a expressão no seu enunciado, dentre outras as medidas, para além daquelas do rol. Porém, muitos juízes ainda resistiam em aplicar medidas protetivas denominadas sob o argumento de que inexistiria um poder geral de cautela no processo penal, que também é bem discutível na doutrina. Mas no processo civil essa discussão não existe, todo mundo admite o poder geral de cautela no processo civil. Não à toa, recentemente o Supremo vem liberando para pagamento de dívidas alimentares suspensão de CNH, suspensão de passaporte. Então esse é um primeiro consectário muito importante dessa atuação protetiva. Os membros do Ministério Público se alertarem de que, houve uma mudança na natureza jurídica e a partir daí, quais são os nossos novos desafios? No âmbito da proteção, o senhor também trouxe alguns princípios, né? O senhor falou hoje para a gente sobre o princípio da precaução e do juízo imediato. Como esses princípios têm sido aplicados hoje no Brasil e qual a relevância deles no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher? Excelente questionamento, Alessandra. Como toda e qualquer matéria, as medidas protetivas também são regidas por alguns princípios reitores. E um desses princípios é o princípio da precaução, princípio lá oriundo do direito ambiental. Eu sei que aqui no MP do Amapá nós temos inúmeras autoridades em matéria de direito ambiental, doutor Ivana Sei, doutor Marcelo, enfim. E esse princípio diz basicamente o seguinte, para aqueles que nos escutam, que se existe uma dúvida
se determinado empreendimento econômico ou determinado ato público ou privado ocasionará a Hélio um dano ambiental naquela localidade, com o princípio da precaução, ele propõe que esse empreendimento ou esse ato ele não seja levado adiante, Alessandro. Pois bem, transportando esse princípio para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, e nós já temos julgados de tribunais de justiça e do Distrito Federal e Territórios reconhecendo expressamente a aplicação desse princípio, a gente analisa a questão sob a perspectiva do risco a que a mulher narra quando do requerimento das medidas protetivas de urgência. É muito importante a gente afastar aquela compreensão antiga de dano. A mulher não necessariamente precisa ter sofrido um dano para postular medidas protetivas de urgência ao sistema de justiça, mas narrar uma situação de risco. E a partir da situação de risco narrada, o intérprete do direito, onde nós, promotores e promotoras de justiça, nos encaixamos, a gente deve realizar um raciocínio precavido e antecipado, e vislumbrar, a partir das declarações daquela mulher, se existe uma situação de risco factível no caso concreto. Se a resposta for afirmativa, então essa mulher ela precisa ser protegida. Já em relação ao princípio do juízo imediato, as alterações práticas, Alessandra, são muitas. É um princípio que ele foi concebido originariamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, posteriormente no Estatuto da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, e ele diz basicamente, para os nossos ouvintes compreenderem, que a autoridade judicial em contato com a pessoa em situação de vulnerabilidade é aquela que possui as melhores condições de deliberar acerca do tema. E em 2023, ao julgar um conflito de competência 190.666 de Minas Gerais, o STJ aplicou pela primeira vez o princípio do juízo imediato às medidas protetivas de urgência, dizendo o seguinte: olha, é o magistrado do domicílio da mulher vítima de violência doméstica que possui competência para analisar aquele requerimento de medida protetiva de urgência. Mas essa não é a única consequência, são basicamente 3 as consequências do princípio do juízo imediato no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira, amplia-se de sobremaneira o acesso à justiça dessas mulheres. Suponhamos, por exemplo, que uma mulher vítima de violência doméstica tenha sofrido ameaças em Oiapoque, aqui no Amapá. Sofreu ameaças do seu convivente, não rompeu o ciclo de violência por inúmeras questões que não cabe a nós julgarmos, e a partir daí esse convivente recebeu uma proposta de emprego para vir aqui para Macapá, e ela vem junto para cá. Chegando aqui, ela é incentivada por amigas, por pessoas da rede de proteção. Eu lhes pergunto, é possível que essa mulher se dirija até a delegacia da mulher aqui de Macapá para realizar o requerimento das medidas protetivas de urgência? Sim, porque o princípio do juízo imediato diz que a mulher pode requerer as medidas protetivas de urgência onde ela estiver. Então isso é muito importante. Claro que a competência criminal ela permanece lá em Oiapoque por força do artigo 70 do Código de Processo Penal, mas essa mulher ela tem um acesso à justiça ampliado, que a gente sabe que é um movimento que a Organização das Nações Unidas também vem fazendo com as recomendações do Comitê CEDAW. Um segundo ponto também muito importante é que essa medida protetiva de urgência ela vai acompanhar essa mulher por onde ela for. Então, se ela se muda aqui de Macapá para Belém, o juiz aqui de Macapá, que antes deliberava acerca da medida protetiva de urgência envolvendo essa mulher, ele vai necessariamente, uma vez sobrevindo essa informação que ela se mudou para Belém, mandar os autos para a capital do Pará, para que então lá seja deliberado e essa mulher continue com uma proteção ininterrupta em matéria de medida protetiva de urgência. E por fim, uma consequência de ordem prática que também me parece bastante relevante, diz respeito à rede de proteção, porque vai ser aquela rede de proteção do local onde a mulher estiver que vai ter mais condições de dizer quais são as necessidades que aquela mulher precisa, auxílio aluguel, demandas ali de caráter assistencial por parte da rede, algum atendimento de saúde. Então o princípio do juízo imediato foi transportado para dentro do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher pelo STJ em 2023 e as suas consequências práticas estão aí para nós promotores e promotoras de justiça ficarmos atentos e fazer cumprir o que decidiu o STJ. Até um parêntese, né, professor, que sempre se diz na área penal que o juiz que está mais próximo dos fatos é a pessoa mais indicada para decidir. Eu acho que vai nessa mesma linha da aplicação desse princípio
já na violência doméstica. Com certeza, e é uma situação, doutor Hélio, doutora Alessandra, que nós já vivenciávamos há muito tempo na infância. Apenas para dar um exemplo para os colegas que nos escutam, suponhamos que qualquer um de nós três em nossas respectivas promotorias, claro que eu no Paraná e vocês aqui no Amapá, instaurem um procedimento administrativo para apurar uma eventual situação de risco envolvendo uma criança. E aí determinem que em 30 dias a assistência social e o conselho tutelar façam uma visita até a casa dessa criança para ver se ela está ou não em situação de vulnerabilidade. Chegam lá, sobrevém a notícia de que essa criança ela se mudou para outra comarca. A ordem natural das coisas é nós remetermos esse PA para outra comarca, justamente por força do princípio do juízo imediato. Então se trata de mais uma garantia a essas mulheres vítimas de violência doméstica para que elas passem a possuir, na verdade, uma proteção ininterrupta em matéria de medidas protetivas de urgência, que essa medida acompanha essa mulher por onde ela foi, e a gente sabe que muitas das vezes o que uma mulher vítima de violência doméstica quer é recomeçar em um outro local longe do agressor, e ainda traz a rede de proteção mais para perto dessa mulher. Em relação à primeira perspectiva, que é a da proteção, o senhor falou que um dos grandes avanços é que hoje as medidas protetivas são consideradas de natureza civil. O senhor poderia citar para a gente avanços recentes da jurisprudência também em relação às medidas de proteção? Claro, com certeza. Além dessa questão do caráter civil das medidas protetivas de urgência, claro, eu já trouxe como um consectário lógico disso a questão das medidas protetivas inominadas. Então hoje, por exemplo, que a gente fala muito em violência contra a mulher no ambiente digital, nós podemos começar a trabalhar enquanto promotores de justiça com suspensão de perfil fake em redes sociais, proibição de diálogo íntimo enquanto o casal estava junto, uma vez rompido o relacionamento. Um segundo consectário dessa natureza civil de justamente respeito, e aqui é uma opinião pessoal minha que eu já venho defendendo, outros doutrinadores também defendem nessa perspectiva, a inexistência de foro por prerrogativa de função nos autos de medida protetiva de urgência, porque se a jurisprudência do Supremo e do STJ clássica e sedimentada, que não existe foro na improbidade, que é um processo civil, obviamente não existirá foro também nas medidas protetivas de urgência. E ainda prosseguindo nesse avanço, em novembro de 2024, o Superior Tribunal de Justiça, ele também decidiu ser não só possível, como recomendável e necessária a fixação das medidas protetivas de urgência sem a estipulação de um prazo determinado. A gente sabe que nunca houve no Estado brasileiro um padrão decisório acerca disso. Cada juiz decidiu de uma maneira, 90 dias, 180 dias, 1 ano. E vem o Superior Tribunal de Justiça e diz que, em verdade, o recomendado é que não se decida por prazo determinado, mas que se realize um reexame dessas medidas em algum tempo, de tempos em tempos, mas faz um alerta para que não seja aplicado por analogia o prazo de 90 dias da prisão preventiva, porque são institutos absolutamente diferentes. E no julgamento desse tema repetitivo, que é o tema repetitivo 1249, o STJ ele trouxe uma situação bastante interessante, doutora Alessandra, doutor Hélio, que é a seguinte: em abril de 2023, o STJ consolidou, na minha opinião, um dos maiores avanços em matéria de medidas protetivas de urgência, que é a necessidade de nós escutarmos a vítima antes da extinção ou da alteração ou da revogação das medidas protetivas de urgência. Só que se nós fizermos uma revisão periódica a cada 90 dias, como é feito na prisão preventiva, por exemplo, que o STJ já afastou de plano, no julgamento do tema 1249, o STJ diz que esperar que a vítima, exigir da vítima um comportamento ativo para que a cada 90 dias ela vá ao Fórum de Justiça e demonstre que ainda quer a medida protetiva de urgência, o STJ diz que isso daria condão a um processo de revitimização. Então achei bem interessante esse raciocínio do Superior Tribunal de Justiça e mais recentemente, nós estamos em setembro, em agosto desse ano, disse o STJ também de maneira não menos importante que não é necessário que fatos novos ocorram para que a mulher persista com a proteção da medida protetiva de urgência. O que é necessário é que a mulher demonstre que o risco ainda persiste, que o risco ainda perdure, aquele risco que outrora foi o risco que deu ensejo à concessão das medidas protetivas de urgência. O senhor não acha que, em relação a essa decisão do STJ de fixar prazos, que na prática isso também
tem certos obstáculos para ser cumprido, porque a gente vê que o judiciário hoje encontra-se assoberbado de processos, uma demanda crescente a cada dia e cumulativa com a violência contra a criança, e não fixaram um prazo para que pelo menos o juiz intime aquela vítima para ver se ainda há necessidade. O senhor não acha que na prática, colocar em prática essa decisão do STJ é algo muito desafiador? Muito desafiador, talvez um dos nossos maiores desafios enquanto promotores e promotoras de justiça. Eu recentemente escrevi um artigo exatamente sobre o tema 1249 para uma obra coletânea que vai ser publicada ano que vem. E uma vez comentado esse ponto, eu encerrei o capítulo desse tema falando o seguinte, que agora o grande desafio dos membros do Ministério Público, que tanto lutaram para que fosse fixado essas decisões por prazos indeterminados, é fazer com que essa decisão tenha eficácia social. Porque eu sou promotor de justiça no Paraná, os senhores são promotores de justiça aqui no Amapá, e os senhores também, inúmeros colegas nos mais variados estados da Federação Brasileira, e a gente sabe que essas decisões ainda não estão sendo fixadas por prazo indeterminado. Então é um grande desafio, primeiro, dar concretude social, densidade social a essa decisão, e depois ver um modo de fiscalização dessas medidas também. O que eu sempre lembro a todos que nos assistem, doutora Eli, doutora Alessandra também, é que todo e qualquer avanço que nós temos na jurisprudência ou no próprio texto da Lei Maria da Penha, que é periodicamente atualizado, acho que é uma das leis que mais é atualizada no nosso país, ele tem que ser interpretado à luz do artigo 4º da lei, que eu chamo de balizador hermenêutico. Lá no artigo 4º a lei é muito clara, ela diz o seguinte: todos os dispositivos, os artigos desta lei devem ser interpretados aos fins sociais com os quais a lei se destina e à condição peculiar da mulher em situação de violência doméstica e familiar, que é uma condição de vulnerabilidade. Outra novidade que o senhor citou hoje na sua palestra foi o reconhecimento da aplicação das medidas protetivas também em relacionamentos homoafetivos, né? E também pessoas trans. Como essa decisão amplia a rede de proteção em relação à violência de gênero? Essa também é uma pergunta que ainda não tem uma resposta absolutamente categórica, porque é uma situação relativamente nova. Em relação às mulheres trans, é verdade que o STJ já vinha decidindo, ao menos desde maio de 22, permitindo a aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres trans. Mas a novidade na decisão do Supremo, em um mandado de injunção 7452, foi a extensão do sistema das medidas protetivas de urgência aos casais aos casais do sexo masculino em união homoafetiva, desde que eles se enquadrem, né, a situação se enquadre ali numa daquelas hipóteses de aplicação da Lei Maria da Penha. Fato ocorrido em unidade doméstica, fato ocorrido em unidade familiar ou em qualquer outra relação íntima de afeto. E aí nós já temos alguns desafios aí. Quem que vai processar e julgar essas medidas protetivas de urgência? Eu já me posicionei desde o início dessa decisão do Supremo e outras pessoas também, na perspectiva que são as varas criminais. E, por favor, não os juizados da mulher, não as varas da mulher, que já estão processando crimes contra crianças e adolescentes, onde não há a VECA, né? Vara de crimes contra criança e adolescente. E a gente sabe, quem atua no enfrentamento à violência contra a mulher, a doutora Alessandra atua por muito tempo, que em todos os locais do Brasil, as varas especializadas da mulher estão abarrotadas de processo e muita coisa está resultando em prescrição. Então, o primeiro ponto é esse. São as varas criminais que devem deliberar acerca dessas MPUs. E o segundo ponto diz respeito também ao descumprimento de eventual MPU envolvendo casais do sexo masculino em união homoafetiva em uma situação de aplicação da Lei Maria da Penha. Isso caracterizaria ou não o artigo 24A da Lei Maria da Penha, o crime de descumprimento de medida protetiva? Aí existem duas posições. Uma posição que me parece que reconhece a caracterização do artigo 24A e outra posição que é defendida por mim também, pelo Rogério Sanches, Valério Scaranci, no sentido de que, na verdade, o crime a ser caracterizado é o crime de desobediência. Por que a gente defende essa posição? Algum tempo atrás, já faz mais de uma década, eu acredito, mais ou menos 10 anos atrás, antes de o crime de descumprimento de medida protetiva entrar em vigor no nosso país, então um pouco mais de 10 anos atrás, existia uma posição do STJ na perspectiva de que o descumprimento de medida protetiva de urgência, ou das medidas protetivas de urgência, ele seria um fato atípico, porque já haveria uma consequência
jurídica para aquele que descumpre as medidas protetivas com base no artigo 313.3 do Código de Processo Penal, que seria justamente a decretação da prisão preventiva. Ocorre que, quando nós vamos lá para o artigo 313.3 do Código de Processo Penal, o legislador foi muito claro ao falar em prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de idosos, pessoas com deficiência, mulheres, crianças e adolescentes, e silencia acerca da comunidade LGBTQIA+. Então, aquele raciocínio anterior do STJ seria inaplicável nesse caso aqui, razão pela qual a gente defende que, havendo descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em casos envolvendo casais do sexo masculino em uniões homoafetivas, o crime a ser caracterizado seria o crime de desobediência. Agora, falando da responsabilização, que foi a segunda perspectiva que o senhor mencionou hoje na sua palestra, quais as estratégias que estão ao alcance do Ministério Público para responsabilizar criminalmente o agressor, garantindo que ele não fique impune? Bom, o Ministério Público precisa, primeiramente, encarar a responsabilização de uma maneira, como que eu posso colocar? Do início ao fim do processo, essa responsabilização ela tem que ser encarada com perspectiva de gênero. Encarar com perspectiva de gênero significa olhar para aquele processo com as lentes de gênero, porque eventualmente aparecem, às vezes de uma forma mais nítida, às vezes não, uma desigualdade no processo ocasionada por uma assimetria ocasionada por uma questão de gênero. A partir daí a gente também tem algumas premissas. Primeira delas, perceber que a inquirição durante a fase de instrução é muito importante e que dosimetria da pena não é algo unicamente exclusivo do juiz, que o membro do Ministério Público faz as perguntas adequadas não só para a vítima, para os policiais militares que atenderam a ocorrência, ele consegue o aumento dessas penas. Isso é muito importante, a gente profissionalizar cada vez mais as nossas inquirições, assim como os grandes escritórios de advocacia fazem, principalmente no Tribunal do Júri, mas também em casos complexos. Segundo, saber lidar com os casos nos quais a vítima, por uma questão de estar imersa naquele ciclo da violência, que é um ciclo composto por 3 fases, aumento de tensão, ataque violento e fase da lua de mel, um fenômeno desenvolvido por uma psicóloga chamada Lenore Walker, saber lidar com essa situação e saber que, às vezes, durante a audiência de instrução, a gente senta para fazer a audiência de instrução, primeira coisa, escutar a vítima vai dizer, na verdade não aconteceu nada disso, eu caí da escada. Muitas dessas vezes, a vítima muda de versão por ter retornado ao relacionamento abusivo. Muitos desses retornos é culpa do próprio sistema de justiça, porque, com exceção do feminicídio e do estupro, ou de um eventual descumprimento de medida protetiva de urgência, via de regra, os homens autores de violência eles respondem soltos. As varas especializadas estão abarrotadas de processo, as varas criminais também. Essa mulher acaba tendo um descrédito no sistema de justiça e retornando como agressor. Então, qual que é um caminho que me parece bastante saudável e que, ao mesmo tempo, protege a mulher? O Ministério Público não pode fazer parte de qualquer sistema revitimizador de mulheres em juízo. É o seguinte, percebeu que a mulher não vai depor na perspectiva que o Ministério Público gostaria, trocou de versão, eu eventualmente pergunto se estão juntos ou não, depois não faço mais perguntas, passo a explorar todo o conjunto probatório existente no processo, depoimentos de policiais militares, fotos tiradas em delegacia ou nos boletins de ocorrência da Polícia Militar, laudo de exame de lesões corporais, e aí nas minhas alegações finais eu explico, olha, nós temos aqui 2 elementos que nos levam para uma absolvição. A mudança de versão da mulher em juízo e também o interrogatório do acusado. Mas, por outro lado, nós temos todo esse conjunto robusto de provas que nos levam a uma condenação e se trata de um caso que essa mulher está vivenciando um profundo ciclo da violência e vivenciando o que a doutrina norte-americana chama, que foi traduzido para o Brasil também, de síndrome da mulher maltratada. Ela mesmo não consegue, mesmo a partir das possibilidades que a rede de proteção lhe oferece, sair daquele relacionamento e passa, inclusive, a desenvolver maiores graus de tolerabilidade a essas agressões. Então, me parece que a gente pode caminhar para esse tipo de
instrução que a gente salvaguarda os direitos das mulheres sem que ela seja revitimizada pelo Ministério Público, mas também atinge os objetivos que é a responsabilização integral do agressor. Quando o senhor fala referente a essa prática do processo penal, nos seus artigos, palestras e também em todos os congressos que o senhor é chamado a falar sobre essa temática, o senhor cita o procedimento da verificação de lesões provisórias na vítima, para verificar o crime de lesões corporais. O senhor acredita de que modo esse procedimento ele facilita a investigação e, ao final e ao cabo, a condenação do homem agressor? Ele vem sido uma das minhas grandes bandeiras de cruzadas Brasil afora, Alessandra, em todos os ministérios públicos onde eu tenho palestrado, o Conselho Nacional do Ministério Público também, e até em eventos da magistratura, eu tenho sugerido aos colegas, principalmente aos colegas do Ministério Público, que dialoguem com as autoridades policiais e com os comandantes dos batalhões da Polícia Militar, para que em casos de lesões corporais, seja colhido um termo de consentimento. Claro que esse consentimento ele tem que ser livre e desembaraçado. A vítima ela não pode estar sendo pressionada ou coagida. Para que a mulher vítima de violência doméstica, no caso, o crime de lesão corporal, consinta para que sejam realizados registros fotográficos daquelas lesões. Por que isso é muito importante? Porque, com exceção daqueles casos ocorridos na Casa da Mulher Brasileira, onde a mulher sai da delegacia e já vai fazer o laudo de exame de lesões corporais, aqui no Amapá, me corrijam se eu estiver errado, mas ainda não existe uma Casa da Mulher Brasileira, né? Não, está só em processo de construção. Certo. Com exceção desses casos, a mulher vai, narra a situação toda, que já é uma situação que para ela não é muito fácil, recebe um papel, um canhoto, para que ela se dirija até um outro local para fazer o laudo de exame de lesões corporais. E a partir dali, uma série de consequências podem acontecer. A principal delas, quem está fora da delegacia esperando ela, o próprio homem autor de violência. Pode estar caindo uma chuva torrencial, ela não ter como ir até o local. O empregador pode estar pedindo para que ela volte ao serviço e deixe isso para outro dia. Ela pode não ter dinheiro para ir até o local. Então, uma série de consequências derivam a partir dessa situação. Com o registro das fotos, e abro um parênteses aqui, que são admitidas pelo STJ enquanto provas não repetíveis, esse inquérito policial ele fica salvaguardado, tanto na perspectiva da proteção da vítima, quanto na responsabilização do agressor, e se resolve o problema da lesão corporal no Brasil. Então, me parece que a realização das imagens nas repartições policiais, claro, atendendo parâmetros de qualidade no atendimento, as fotos sejam feitas por outra mulher, uma profissional do sexo feminino que trabalha na delegacia de polícia, me parece que isso é algo muito, mas muito importante para que a gente resolva de forma estrutural esse problema da lesão corporal no Brasil, envolvendo a lesão corporal enquanto cometida em contexto de violência doméstica e familiar. Eu queria só complementar, antes da gente passar para o tutela coletiva, que o colega vai fazer a pergunta, em relação a essa responsabilização, eu queria saber a sua opinião. O senhor não acha que o processo penal hoje, os prazos processuais, são muito demorados e que essa resposta do judiciário, do Estado, em relação à pena, à punição desse agressor, demora demais e que até vir essa resposta do judiciário com uma condenação, aplicação de uma pena, tantas modificações já ocorreram naquela família, naquele ambiente familiar, que o senhor admite, na sua opinião, a possibilidade dos institutos da Lei 9.099, da transação penal ou da suspensão condicional do processo? Hoje o senhor falou até em pena pecuniária muito mais severa. O senhor vê essa possibilidade na violência doméstica? Qual a sua opinião a respeito? Uma excelente pergunta, Alessandra. Nós tivemos na semana passada, ou melhor, nessa semana, uma reunião, inclusive para deliberar sobre esse tema de uma maneira muito embrionária na Copevide, né, para que a Copevide escutasse pessoas que escrevem sobre o tema da violência doméstica, e eu fui uma dessas pessoas escutadas. E lá eu me posicionei no sentido de que sim, que me parece que do jeito que as coisas estão no sistema de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas do Brasil, não está dando certo para ninguém. Os agressores estão saindo pela porta da frente, porque tudo resulta em prescrição, ainda que o legislador aumente eventualmente a pena do crime de ameaça, da contravenção penal de vias de fato, da lesão corporal. Muitos dos crimes estão resultando em prescrição. Segundo, os processos demoram muito.
como a doutora mesmo falou, por os mais variados motivos. Não sei se os prazos propriamente ditos são o principal problema, mas principalmente a quantidade de processo. A gente sabe que o próprio pacote antifeminicídio introduziu algo que já era previsto no artigo 33 da Lei Maria da Penha, que é a prioridade de tramitação, mas prioridade, se tudo é prioritário, nada é prioritário também, né? Então me parece que sim, chegou um momento que eu entendo a época, lá em 2006, quando a Lei Maria da Penha foi aprovada, eu entendo a opção que foi feita pela vedação aos institutos da Lei 9.099, porque existia um grande receio de que se voltasse à época da cesta básica, uma época que eu não vivenciei enquanto promotor de justiça, o que denuncia um pouco a minha idade, no Ministério Público, mas que eu já li bastante a respeito do tema e que realmente parecia que a violência doméstica era uma monetização da violência doméstica. Você pagava e estava resolvido. Então, me parece que sim, que nós temos uma oportunidade nesse momento de abrir, de alguma forma, para a consensualidade no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, mas tem que ser uma consensualidade aberta com muito cuidado. Eu já acho, por exemplo, que simplesmente liberar a suspensão condicional do processo sem que seja algo específico aos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar é algo que talvez seja um pouco prejudicial e talvez nos faça voltar um pouco à época da cesta básica. Agora, se nós criarmos um novo instituto, seja uma suspensão condicional do processo qualificado ou até um outro nome para pegar algo do zero, um acordo de proteção integral, como já foi debatido, colocando ali algumas cláusulas, como, por exemplo, restituição imediata dos danos morais sofridos pela vítima, e vale a gente lembrar que se esse acordo for criado, quem vai entabular as cláusulas desse acordo somos nós, o Ministério Público, porque somos nós que temos o monopólio da ação penal. Veja, um problema do dano moral, hoje os homens são condenados a pagarem danos morais dessas mulheres do valor de R$100, R$50, R$200, valores ínfimos, e não apenas isso, essas mulheres não executam esses danos morais. Por os mais variados motivos, revitimização, vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade econômica. Então, um acordo no qual a mulher receba imediatamente os danos morais sofridos, obriga o sujeito a participar de grupo reflexivo onde houver, e aonde não houver vai ser mais um motivo para fomentar a criação desse grupo reflexivo, se comprometa a permanecer com a medida protetiva ativa durante o cumprimento de todo esse acordo. Claro, daria para a gente pensar em inúmeras cláusulas, inclusive cláusulas de ordem negativa. Por exemplo, já foi beneficiado com o acordo, não pode ser nos próximos 10 anos ou nos próximos 8 anos. Existe uma coisa parecida com a transação penal, que é 5 anos, mas eu acho que como esse acordo envolve algo mais grave, o prazo poderia ser maior. É reincidente específico em violência doméstica, não tem direito ao acordo. Daria para se pensar também em requisitos negativos para que homens autores de violência doméstica, que são potenciais feminicidas, não façam jus a esse acordo também. Mas, com certeza, me parece que, assim, depois de 19 anos de empirismo, de prática na Lei Maria da Penha, chegou a hora de a gente passar a debater de uma maneira mais profunda e, claro, sempre com a sociedade civil, com os movimentos sociais também, com o Poder Judiciário, com a academia, a abertura, ainda que não inteira da janela, mas um pouquinho para a consensualidade em matéria de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito. Professor, antes de entrar nessa questão da tutela coletiva, o senhor falou sobre o feminicídio. Nós sabemos que o feminicídio, na escala, é a maior violência contra a mulher. Sabemos que o crime de feminicídio esse ano vai completar 10 anos, sendo que no ano passado, em outubro de 2024, houve uma modificação, o 121A, agora um crime autônomo de feminicídio com aumento da pena. O senhor ainda acredita que existe alguma lacuna legislativa que deve ser preenchida? Acredito que sim, Hélio. Veja, o pacote antifeminicídio ele reestruturou o sistema criminal de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo aumentando penas e critérios de rigor em matéria de execução penal e também algumas outras questões como efeitos da sentença, ali, perda de cargo público, destituição do poder familiar, etc. Mas falando especificamente sobre execução penal, vejam que interessante. A gente trabalha com grupos reflexivos Brasil afora. Eu sempre trabalhei durante toda a minha carreira com esses trabalhos voltados para homens autores de violência. E a taxa de sucesso desses programas é superior a 90%.
Isso significa que a cada 100 homens que frequentam os grupos reflexivos, 91 não voltam a praticar atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é uma revolução, uma verdadeira mudança social. Só que quem são os únicos homens que não estão participando desses trabalhos são justamente aqueles que praticam o feminicídio. Por quê? Porque eles estão dentro da penitenciária. Então, certamente, o legislador perdeu uma oportunidade, por exemplo, de colocar um requisito específico de progressão de regime no feminicídio, para além daqueles já previstos e endurecidos pelo pacote antifeminicídio, o tempo de cumprimento de pena foi endurecido, etc., etc., mas também a frequência em um desses grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher dentro da penitenciária. E alguém que está nos escutando possa eventualmente questionar, mas será que isso seria constitucional? E a resposta é com certeza sim, porque o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de analisar o requisito específico para a progressão dos crimes contra a administração pública, que é a reparação do dano. Ainda nessa perspectiva do feminicídio, a introdução do artigo 121A ela reafirmou uma posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o feminicídio é de natureza objetiva e não subjetiva. Mas dentro dessa modificação, não foi previsto como uma causa de aumento de pena a motivação torpe do feminicídio. Como o Ministério Público ele pode equacionar essa lacuna do legislador visando a responsabilização e, por conseguinte, o aumento da pena do feminicida? Excelente pergunta, Hélio. Não foi só esquecida a qualificadora do motivo torpe, mas também do motivo fútil, né? Então, qual que é o nosso grande problema enquanto membros do Ministério Público que atuam no Tribunal do Júri, na minha opinião, é que eventualmente esse feminicídio pode ser desclassificado para um homicídio. E aí se perde essa futilidade ou essa torpeza. Então, o que eu tenho conversado com alguns colegas que atuam no Tribunal do Júri, que também escrevem sobre o Tribunal do Júri, que vem sendo feito. Quando da imputação do feminicídio no artigo 121A, esse feminicídio seja imputado também com a agravante, seja da torpeza ou seja da futilidade. Por quê? Porque daí caso haja uma desclassificação por parte do corpo de jurados, isso permitiria que o próprio juiz quesitasse a futilidade ou a torpeza descrita na denúncia enquanto agravante daquele homicídio desclassificado que anteriormente era um feminicídio. Para finalizar, na sua palestra, o senhor sempre defende o enfrentamento da tutela com o tutela coletiva pelo Ministério Público. De que forma o Ministério Público deve atuar nessa tutela coletiva do enfrentamento à violência doméstica? Essa é uma pergunta muito importante para mim, porque também é uma das minhas grandes bandeiras enquanto alguém que escreve e trabalha com violência doméstica e familiar contra a mulher. A exposição da Lei Maria da Penha confere ao Ministério Público atuação na perspectiva protetiva, repressiva e também expressamente diz na tutela coletiva. E lá ao final da Lei Maria da Penha, artigo 37, se minha memória não me trai, ou 34, sempre confundo os dois, a lei é categórica ao dizer que os interesses transindividuais previstos nessa lei serão tutelados pelo Ministério Público ou por uma associação constituída há mais de um ano. Então isso significa que a própria Lei Maria da Penha reconhece o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher como um interesse transindividual. Porque a gente só pode falar de tutela coletiva se nós tivermos um interesse transindividual, difuso, individual homogêneo ou coletivo estrito sensu. Então, o primeiro ponto está superado. Como que nós podemos atuar a partir daí? Na fiscalização das políticas públicas. Quando eu falo fiscalização, doutora Alessandra, não só se a política pública existe, porque às vezes existe a lei e existe, entre aspas, mas os padrões de qualidade com os quais ela vem sendo aplicada estão muito aquém daqueles desejados pelo legislador. Então, o Ministério Público pode atuar em várias frentes na tutela coletiva, nessa perspectiva do enfrentamento à violência contra a mulher, firmando taxas com bares, boates, danceterias, restaurantes em relação ao protocolo não é não, verificando se mulheres vítimas de violência doméstica na sua comarca estão fazendo jus ao direito de cirurgia plástica de reparação estética por lesões no corpo, reconstrução da arcada dentária, uma lei de abril deste ano de 2025 também. Se essas mulheres
que estão se transferindo para outro local ou chegando na própria comarca do promotor de justiça, estão fazendo jus à política pública prevista na Lei Maria da Penha, de que seus filhos sejam matriculados na escola mais próxima de seu domicílio. Existe um emaranhado de possibilidades a partir da legislação esparsa que permite ao Ministério Público trabalhar com a tutela coletiva. E quando eu falo trabalhar com a tutela coletiva, é trabalhar com notícia de fato, procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas, eventualmente um inquérito civil e uma proposta de termo de ajustamento de conduta. E claro, se nada der certo, o eventual ajuizamento de uma ação civil pública. Chegamos então, doutor Timothy, ao fim desse episódio. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Amapá, pela brilhante aula que recebemos hoje do senhor, né, e compartilhar todas essas informações que com certeza vão contribuir para o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Muito obrigado. Eu só gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes aqui do Amapá. Gostaria de agradecer imensamente o convite por ter estado aqui no Ministério Público do Amapá, um Ministério Público por qual eu tenho uma imensa admiração, inúmeros amigos, e espero que tenha uma oportunidade de retornar novamente, porque fiquei encantado com a cidade, encantado com o tratamento com o qual fui recebido aqui, e me colocar sempre à disposição de todos os colegas do MP do Amapá, para dialogar não só sobre essa causa, mas sobre tantas outras que são importantes para nós do Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado. Nós é que agradecemos também, dizer ao colega Hélio que foi maravilhoso compartilhar desse momento, né, com um colega tão brilhante. Da mesma forma. Que trabalha no Tribunal do Júri aqui de Macapá. Este foi o informe do Ministério Público, informação que aproxima, e hoje tratou da proteção da mulher no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Este podcast é promovido pelo Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amapá e é coordenado pela Procuradora de Justiça, doutora Socorro Milhome. Bom dia a todos. Você acompanhou Informe MP, toda segunda, às 10h30 da manhã, com os principais debates do mundo jurídico.